Além do Expediente, com Gustavo Tuna, gerente editorial da Global Editora, uma editora que vive lidando com grandes clássicos, e o Gustavo vai trazer aqui uma história de um deles, de um desses autores clássicos. Gustavo Tuna, posso te chamar de Rubem Braga? O senhor Rubem Braga é o senhor? Bem que eu gostaria, assim, né? Essa história aqui que eu vou contar um pouco desse livro, ela me traz um passado, assim, muito caro, assim, que lá pelos anos de 2016, 2017, né, quando eu estava aqui trabalhando na edição dos livros, das reedições dos livros do Rubem Braga, né? Sempre quando se reedita um autor assim, fica a expectativa de todos, né? Não só da editora, mas acredito que do mercado editorial em relação a inéditos, né? E aí a editora me motivou a escarafunchar inéditos dele. E no caso do Rubem Braga, a gente tem uma sorte, eu digo a gente, não só a editora, mas todo mundo que gosta dele, assim, todo mundo que o admira, que é o fato de o acervo dele ter sido doado para a Fundação Casa Rui Barbosa, né, no Rio de Janeiro, que é uma fundação que tem outros acervos literários, né, como, por exemplo, do Drummond, do Bandeira, Manuel Bandeira, e de tantos outros escritores importantes. E no caso do Rubem Braga, tem uma sorte ainda maior, né, a meu ver, que é o fato da Fundação Casa Rui Barbosa ter, certamente num acordo com os herdeiros, digitalizado e disponibilizado na página da Casa Rui Barbosa esse acervo do Rubem Braga, né? Então, assim, né? Isso é um privilégio fabuloso, né? E daí você, historiador, doutor em história, para nadar nesses documentos foi... Isso, é. Aí a editora foi bem assim, assim, ela apoiou muito esse trabalho. A gente, né, a editora contratou dois historiadores que fizeram um levantamento, né, numa planilha de Excel dos títulos das crônicas e das pastas na internet, né, das pastas, digamos, pastas virtuais, né, que estão nesse site da Casa do Barbosa, uma planilha de Excel com os títulos das crônicas, digamos, o número o nome da pasta, o número da imagem, né? E aí esses dois historiadores fizeram esse levantamento, produziram essa planilha, né, a pedido da editora, e aí de posse dessa planilha que eu consegui, né? E aí eu fui, né, vendo toda a produção na área de crônica dele. E aí fiquei matutando assim, né, na minha cabeça o que seria interessante do Rubem Braga, o que seria interessante pescar dele, né? O que seria interessante também, né, ir buscar e trazer à tona, né? E aí me ocorreu, num primeiro momento, me ocorreu assim, pensei comigo, falei assim, estou vendo aqui que ele tem muitas crônicas sobre não digo só escritores, né, mas sobre o mundo que vive da escrita. Então, jornalistas, né, contistas, poetas. Então, ele tinha muitas crônicas sobre o grupo no qual o grupo amplo no qual ele circulava. E aí, então, eu selecionei ao todo, né, 25 crônicas que não haviam sido ainda publicadas em livro, crônicas sobre, né, esse grupo, né? Então ali tem crônicas sobre o Manuel Bandeira, a que dá o título ao livro, né, para o Drummond, né, que chama o poeta, crônicas sobre o Graciliano, sobre a Clarice Lispector, sobre jornalistas que foram chefes dele, né, em redações. Tem uma crônica sobre o Joel Silveira, né, que foi um jornalista que foi um colega dele quando ele cobriu, né, a Segunda Guerra, né, na Itália. E então, assim, eu procurei pensar em compor um livro que trouxesse para o público o conhecimento desse círculo, que não é só um círculo de escritores, assim, né, de escritores de livro, mas de pessoas que viviam da letra, da palavra. Esse expediente que ficou na sua história e trouxe uma premiação nada pequena.
Foi muito assim, poxa, isso aí ficou, para mim, foi um presente, assim, fantástico ter, né, o livro foi inscrito no Jabuti, né, em 2000, na edição de 2018, que foi a primeira edição do Jabuti que devotou uma categoria exclusiva para crônica, porque até então crônica estava junto com conto, né? E aí esse livro, né, acabou sendo escolhido, né, o vencedor na categoria crônica, né? Nossa, foi uma noite, né, fantástica, né? Primeiro, né, há um tempo atrás teve ele, né, ele foi primeiramente selecionado entre os finalistas, o que para mim já foi, né, já fiquei assim sem ar quando vi a notícia assim, né, divulgada. E lá na noite, né, e foi curioso porque foi uma edição do Jabuti que depois de muito tempo o vencedor passou a ser anunciado na hora, né? Então foi aquela coisa assim, né, que todo mundo vai para ver quem vai, né, ser o vencedor de cada categoria. Então foi uma noite assim do coração saindo pela boca e na hora do anúncio assim foi de fato um momento assim fantástico assim, né? E fico feliz assim também de uma repercussão que o livro teve ao longo desse tempo, né? Teve uma matéria grande no Jornal do Brasil do Bolívar Torres. Teve um artigo que, para mim, eu guardo assim, com muito carinho, que é do José Castelo, né, que ele publicou, se não me engano, foi no Rascunho. E, poxa, na hora que eu vi isso também, fiquei, né, você fica levitando, assim, né? O José Castelo é o José Castelo e é um cara que conheceu o Rubem Braga, escreveu um livro sobre o Rubem Braga e ele comentou, né, no artigo que ele gostou muito do livro, que se surpreendeu. Então, esse livro eu guardo, O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida, é um livro que eu guardo com muito carinho. Assim. Esse é um trabalho que editoras nem sempre conseguem fazer, mas que é recomendável. Você normalmente encontra tesouros quando vai atrás de inéditos, quando vai estudar sei lá, as gavetas dos escritores, vamos dizer assim. Eu digo que Sim, nem sempre vão porque é difícil, né, Gustavo? É um é trabalho, é um difícil. empenho ali, né? É uma aposta de uma casa editorial, sim, porque às vezes é um tiro na água, né, numa batalha naval, mas eu acredito que, em grande medida, pode ser um tiro certeiro, porque é, os arquivos, né, históricos, né, eles estão, infelizmente, nos últimos anos, né, a pesquisa vem sendo, infelizmente, desmotivada, né, está muito difícil na universidade, né, e, por sua vez, os arquivos também estão, em grande medida, desamparados, né, mas eu vejo que há muito ainda do próprio Rubem Braga, né, dá para fazer outros livros e também mesmo arquivos que remontam mais ao século XIX, né? Eu penso que existem, por exemplo, historiadores como Oliveira Lima, que foi um historiador, né? Que foi diplomata, né? Na virada do século, foi professor, quer dizer, foi um mentor do Gilberto Freire. O acervo dele está lá numa universidade em Washington, que é a Catholic University of America. Eu até convido quem tiver curiosidade de entrar nas redes sociais chama Oliveira Lima Library, né? Então lá tem um monte com certeza, né? Eu tive uma vez lá, isso já faz 20 anos, foi em 2002, assim ali é uma riqueza muito grande. Assim como Oliveira Lima, eu tenho certeza que outros intelectuais, não só de digamos, que dariam bons livros de não ficção, mas livros de ficção mesmo, eu acredito que, com certeza, esses acervos, né, como eu disse, na Fundação Casa Rui Barbosa, há acervos literários de outros escritores, né, que, Uhum. com certeza, dariam bons livros. Né? Por exemplo, na esteira desse livro, você conseguiu elaborar um outro ainda do Rubem Braga, né? Né, durante a pesquisa, eu acabo, né, eu fiquei escarafunchando, né, eu sou formado em História e tenho esse vício, né, então eu fiquei escarafunchando e aí me dei conta de que também havia material para mais livros, né, e aí eu fiz também a seleção e o prefácio desse outro livro, também de crônicas que até então estavam inéditas, do Rubem Braga, aí eu procurei focar em crônicas sobre natureza, né, sobre
preservação, né, sobre a beleza da natureza, sobre a própria conservação, né, das fontes, né, da fauna e da flora. E aí e esse livro, então, né, já tem digamos, ele é voltado para um público, né, mais jovem, né? Então ele é um livro que traz ilustrações para cada uma das crônicas. No caso aqui foi o ilustrador que é o David Santana, que é daqui da região do ABC aqui de São Paulo, ele tem um traço assim muito particular, e eu acho que tem muito a ver com essa sagacidade, digamos, essa ironia do texto do Rubem Braga, né? É um traço muito próximo até que eu acredito da caricatura, assim, né? É um traço, não sei se é possível visualizar aí. Sim. Quando você faz um livro assim que você vê assim o livro ganhando uma vida, né? Ele sendo reimpresso, havendo adoções, né? Você fica até dá uma grande tranquilidade assim digamos, não de missão cumprida, né, mas de mais uma missão, né? Poxa, o livro que tá aí ganhando as bibliotecas, de alguma forma ajudando os jovens a ler o mundo, a se conscientizar nesse caso sobre a importância, né, da preservação da natureza. Eu fico muito satisfeito assim, né? Legal. Para terminar, Gustavo, você falou de 25 crônicas escolhidas para o livro Poeta, né? Você deve ter tropeçado em mais, assim, aquela hora de fazer escolhas, que é o outro nome de edição, é doída. Porque o livro dava espaço para mais, assim, mas eu tive assim uma preferência por fazer um livro mais enxutinho, assim, tanto que ele tem ao todo, ele tem 104 páginas, né, ao todo. É um livro curtinho que você lê assim, né? Bom, além da própria escrita do Rubem Braga ser uma escrita, né, apaixonante, ele é um livrinho assim para você, é um livro para você ler assim, bem de forma assim, até expressa assim, né? Mas realmente muita coisa ficou de fora assim. Eu tenho uma aspiração no meio de toda essa confusão que é a vida, né, aqui no trabalho editorial e de tudo corre-corre. Eu tenho uma aspiração de montar ainda mais um livro dele sobre as viagens dele. Ele tem muita crônica sobre que ainda não estão publicadas, né, em livro, que são sobre as viagens, né? E ele ele é uma pérola nesse sentido, né? Porque ele parece que ele tinha um certo comichão, né? Se a gente for ver a trajetória dele, né? Tá, cobertura de Ipanema, tal, mas ele morou em São Paulo, né? Bom, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, morou em foi para Belo Horizonte, morou no Rio, aí foi para São Paulo, aí voltou para o Rio, né, cobriu a guerra. As crônicas sobre a guerra já estão publicadas, né? Mas ele tem crônicas sobre Portugal, sobre o Chile, Paris, né, que também já se encontram publicadas, mas eu acho que tem algumas que não estão. Tem crônicas sobre a Itália também, que são fantásticas, assim. Então, né, na esteira dessa pesquisa, eu almejo mais para frente, quem sabe até ano que vem, se a editora e os herdeiros toparem, em publicar mais um livro dele, assim, porque ele era um escritor, assim, tudo bem, ele era, né, gostava de Cachoeiro de Itapemirim, até brincar, tem uma crônica dele que ele fala que vou para Cachoeiro tomar meu banho de civilização, mas ao mesmo tempo ele era um nômade, né? Ele não parou, né? Não parou. Foi para o Marrocos, né? Foi adido no Marrocos, incrível, né? Embaixador no Marrocos, né? Adido comercial no Chile. Ele tem uma trajetória assim fantástica, né? Eu confesso que eu nutro uma inveja boa em relação a essa experiência nômade dele, né? Eu acho fabuloso isso. Fomos além do expediente e cumprimos, portanto, a nossa missão. Obrigado, Gustavo. Obrigado, André. É uma oportunidade para mim muito renovadora para a mente poder falar sobre esses trabalhos.